3 passos para a liberdade. Esse assunto te interessa? Bom, a primeira coisa que eu acredito, né, que as pessoas ficam imaginando aí é que, poxa vida, vocês conseguiram alcançar a liberdade? Sim, conseguimos alcançar a nossa liberdade há 21 anos. E se você, né, tem a pretensão, ou se você sente que realmente está vivendo uma vida aí bastante limitada, talvez seja a hora de você começar a pensar sobre isso, né? Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcel Mendes, sou empresário, sou empreendedor, sou o FBO, Forever Living Products, há 21 anos, e hoje nós vamos falar aqui nessa live bem rápida, vai ser bem mais rápida, mas não é porque vai ser rápida que vai ser um assunto não importante, muito pelo contrário, né? Porque o que a gente vem percebendo é que a maioria, né, das pessoas que estão chegando aí, elas ainda parecem que estão naquela fase que a gente estava há mais de 2 décadas atrás, né, vivendo numa época onde a gente se preocupava, né, mais com a questão da sobrevivência, né? E hoje o que não faltam são oportunidades, não é verdade? Agora, existem as oportunidades verdadeiras, reais, né? E existem os oportunistas que se aproveitam, né, das pessoas aí que acabam, né, gastando tempo, dinheiro, energia, sem conseguir obter resultados. Então, a gente está gravando essa live aqui hoje ao meio-dia, num horário completamente diferente, exatamente porque hoje, no horário das 19h30, eu estarei em uma imersão, e a Patrícia também, e portanto a gente não vai ter essa condição. E para não deixar passar batido, a gente está antecipando aqui o horário. Então, para você que está assistindo a live gravada, sugiro você aproveitar até o final, porque vai ser bem rápida e um conteúdo muito, muito importante. Olha, na verdade, um pouco, né, da nossa trajetória, de como nós conseguimos alcançar a nossa liberdade. E quando eu falo liberdade, eu sei que isso é muito relativo e varia de pessoa a pessoa. Mas calma que ao longo aqui dessa live eu vou tentar trazer para vocês sobre o nível, né, de liberdade que não somente nós conseguimos, mas que qualquer pessoa pode conseguir. Então vamos lá. Então, o primeiro passo, né, e eu vou trazer aqui, os segredos da mente milionária. Eu não sei se está dando para você, né, ver, eu não sei se vocês já leram esse livro, mas é uma recomendação importantíssima para que você comece a pensar que o primeiro passo é trabalhar a sua mentalidade. E eu não estou falando que você precisa se tornar uma pessoa hiper, ultra, né, inteligente emocionalmente e etc. Não, eu estou falando que você aprender, né, a cultivar a sua mente, porque tudo começa, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que geram nossas emoções e as nossas ações e resultados. Pronto. Então isso aí é o padrão que todo mundo já sabe. Então, começar, né, a cultivar e a adquirir novos hábitos para que a sua mente te ajude a te levar para onde você realmente deseja. Então, trabalhar a mente no sentido de que ela possa ser o seu aliado e ela possa te ajudar a você avançar aí para os próximos níveis ou para as próximas etapas, né? E isso é muito importante, pessoal. Não é conversa não é papo de coach, né? É realmente real, né? Se você levanta, se você acorda de manhã e já tem ali,
né, aquela programação de começar a agradecer, né, agradecer pela vida, pelo ar, pela família, por tudo que você tem. Se você começa, né, cultivar aí desde do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, pensamentos, né, construtivos, isso é peça-chave, né, para que você possa alcançar aí a liberdade, porque liberdade, como eu disse, ela varia de pessoa a pessoa. Então, se você começar, né, a cultivar aí a sua mentalidade para que ela te ajude a você avançar, né, nos próximos passos, próximos níveis, isso vai fazer muita diferença. E olha, o que não faltam são pessoas e situações para tentar te desanimar, para tentar, né, te impedir de você continuar, porque o que acontece com a maioria das pessoas é exatamente isso. Elas começam e simplesmente, né, desistem aí pelo caminho, né? Eu estou participando de uma imersão, olha que interessante, no primeiro dia, e isso de todas as imersões que eu já participei, né, online, o número de pessoas que começam no primeiro dia sempre é extraordinário, sempre é muito maior, né? Já no segundo dia cai, né, absurdamente, e no terceiro então nem se fala, né? Por quê? Isso acontece? É o funil da vida. Né? Então, aqui, por exemplo, quantos seguidores chegam e quantos desses seguidores interagem com a gente? Né? Então, está chegando, né, e parabenizo, né, agradecemos aí a todos que estão, né, começando a jornada com a gente, mas uma coisa é você ficar de olho, né? E aí entra a mentalidade. Uma coisa é você ficar só observando, né? Você está de forma passiva. Então essa mentalidade passiva, né, ela só te atrasa, ela só adia o seu sucesso. Ei, Lili, seja bem-vinda. Né? Uma live aqui sem programação, uma live surpresa, viu, Lili? Né? Então, eu estou falando aqui dos 3 passos para a liberdade, Lili. Então, o primeiro deles, mentalidade. Então, se nós não trabalharmos a nossa mentalidade, se nós não cultivarmos hábitos construtivos, positivos, saudáveis, né, e tudo começa na mente, isso vai se refletindo. Então, à medida que você vai construindo novos hábitos, novos pensamentos, tudo vai realmente melhorando, né? E olha, sabe aquela pessoa que fala assim, tá ruim, mas tá bom? Já ouviram? Quantos aí, né, não já ouviram pessoas falarem, tá ruim, mas tá bom? Sabe o que significa? Que a mentalidade dessa pessoa, ela tá na zona de desconforto, sabe? Porque muita gente fala zona de conforto, mas para mim, particularmente, é zona de desconforto, porque é muito desconfortável você ficar em algo, né, ou em alguma situação, ou em alguma condição que está ruim, mas está bom. Ou seja, você está conformado, você está conformada. Então isso é reflexo da sua mentalidade. Então construa uma mentalidade que faça com que você saia dessa zona de desconforto, ou pelo menos você comece a sentir que isso não é para você. Essa situação, essa condição, essa vida, enfim, esses resultados não são para você. Então, sinta-se, comece a sentir esse desconforto e comece a gerar um desejo de sair dessa condição, de mudar essa situação. Então, dessa forma, né, cultivando esse, né, tipo de sentimento e ações, isso vai realmente ativar aí a sua mentalidade, ok? Olá, Neil Jr., seja muito bem-vindo aí. Essa live vai ficar gravada, mas quem puder ficar até o final vai valer a pena, tá? Vamos lá, eu acabei de falar do primeiro passo para a liberdade, que é cultivar uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade construtiva, uma mentalidade que vai levar você
para frente e para cima, tá? Vamos lá. Então, se você, para fechar esse assunto da mentalidade, se você reconhecer que realmente essa é a sua situação, que isso está fazendo sentido e que você realmente deseja mudar, então reconhecer é o primeiro passo. Então, se você consegue hoje, né, reconhecer que você precisa de mudança, de que você merece muito mais, então esse é um passo e é um indicador muito importante de que você, né, pode sim, né, começar hoje a mudar a sua situação, mudar as suas condições. Vamos lá. Segundo passo, conhecimento. Conhecimento, pessoal. Agora, o que acontece com a maioria? Eu também me incluo, durante muitos anos aí da minha vida, eu busquei, principalmente na época da área de tecnologia que eu atuava, eu era obrigado, assim como todos os profissionais de TI, eles são obrigados a se atualizar permanentemente. E olha que há mais de 2 décadas atrás, né, já era muito exigido de nós, né? Hoje, então, pessoal, tá uma coisa surreal. Hoje, cada dia que você dorme e você acorda, né, são mudanças que estão acontecendo, e principalmente agora, né, na era da inteligência artificial. Eu fico assim, sabe, com pena dos profissionais que atuam nessa área, porque tem que ter realmente uma inteligência emocional tremenda, porque não é brincadeira você se manter. Basicamente, gente, é um Big Brother que a gente está vivendo, e ele é mais intenso ainda para quem atua na área de tecnologia, tá? Como foi, né, para mim há décadas atrás. Mas enfim, mudar essa mentalidade e adquirir conhecimento. Aí vem as pessoas que querem adquirir conhecimento, né, o tempo inteiro. Compra livros e mais livros e mais livros, né? Ou então e-books e baixa e-books, e inclusive a maioria de nós, se for analisar aí, você tem um monte de e-books que você nunca abriu ou abriu uma vez e deixou para lá. Então, achar que você só adquirir conhecimento vai mudar os seus resultados, né, é realmente um grande engano. E aí, onde muitos oportunistas hoje não, já há bastante tempo, desde de quando a internet foi lançada, é muito oportunista vendendo e-book, vendendo curso, vendendo mentoria, vendendo um monte, né, de infoprodutos ou às vezes produtos, né, como o caso aqui de livros físicos. Eu não estou falando que isso não é importante. Eu só estou falando que não adianta você ter um arsenal, né? Olha aqui, gente, isso aqui é só uma pequenina parte, né? Ali tem mais, enfim, ali tem mais caixas. Então, eu vivi essa época, onde eu só queria, né, comprar e adquirir mais e mais conhecimento, fazer mais e mais curso, e mais e mais. Então, não é a quantidade de conhecimento que você tem, né, que vai mudar os seus resultados, e sim a aplicação. Tá? Então, essa é a palavra-chave. Né? Não adianta você saber muito, mas é o que você faz com o que você sabe. Então, aprenda e aplique. Então, isso sim vai fazer muita diferença. Tá? Então, quando você mudar a sua mentalidade, começar a adquirir conhecimento, mas conhecimento direcionado e alinhado ao seu propósito, aos seus objetivos, aquilo que você realmente busca. Tá vendo? A sua mente te ajudando, né? As suas ações te ajudando, e dessa forma você com certeza vai estar no caminho certo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito complicado, é muito difícil mudar hábitos, né? Tanto é que, né, nós temos aí alguns livros aí sobre mudanças de hábitos que explodiram.
exatamente porque não é fácil. Mas, né, se você segue para o terceiro e último passo, tá? Gente, tá bem sintético aqui, tá? Tá muito sintetizado, mas eu acredito que esse conteúdo aqui possa ajudar vocês. Então vamos lá. Mudar a mentalidade, adquirir conhecimento, e conhecimento associado aos objetivos que você busca. E aí vem a terceira, o terceiro. Esse aqui, gente, se eu tivesse essa figura há 23 anos atrás, 23 anos atrás que eu iniciei nesse segmento, eu fiz a minha transição de carreira da área de TI para a área do marketing. Se eu tivesse esse terceiro recurso, gente, eu teria feito absurdamente muito mais e muito melhor. Muito mais e muito melhor. E qual é esse terceiro recurso? Ei, Ana Maria, seja bem-vinda. Qual é esse terceiro recurso que é o terceiro passo? É você ter um mentor. Mas eu não estou falando desses mentores caros, não estou falando dessas pessoas que vendem mentoria, né? Eu não estou falando de alguém que só tem um interesse financeiro em você, não. Eu estou falando de um guia legítimo, verdadeiro e que vai caminhar junto com você. Um guia onde ele vai poder te ajudar a fazer essas mudanças, esses ajustes na sua mentalidade, vai trazer o conhecimento correto, o conhecimento necessário, e vai te acompanhar na aplicação, né, dos conhecimentos que você vai adquirir para que você alcance os seus resultados. Gente, era tudo o que eu queria. Então, quando eu iniciei nesse segmento, né, no segmento de marketing ou network marketing, eu bati muita cabeça. Foi muita cabeça. Os 2 primeiros anos, gente, foram traumatizantes. Vocês não fazem ideia de como era a minha vida, né? A Patrícia, que é minha sócia, minha esposa, ela participava de uma forma indireta, porque ela continuava no emprego dela, né? E ela, na medida do possível, me dava apoio. Mas olha o que acontecia, eu mendigava conhecimento, mendigava treinamento, eu mendigava mentoria. Por que eu mendigava, gente? Porque naquela época não existia todas essas facilidades, esses recursos que a gente tem hoje. Mas o que eu vejo hoje é que mesmo com todos os recursos, mesmo com todas as facilidades, o que acontece com a maioria das pessoas é tentarem sempre buscar atalhos. E elas começam hoje uma coisa, um assunto, um projeto, daí a pouco, semana que vem já é outro, mês que vem já é outro, e é assim, as pessoas não têm foco, as pessoas nem sabem exatamente o que elas querem. Então, por exemplo, se você pensa assim, eu quero ter um negócio próprio, tá, ok, ótimo, e por que você quer ter um negócio próprio? Então, essa resposta precisa estar clara para você, porque para você ter um negócio próprio, para você, por exemplo, ter liberdade, mas você ter a liberdade das escolhas, mas você ficar aprisionado ao seu negócio, né? Então eu vejo pessoas que criam negócios aí, enfim, onde elas têm que comprar matéria-prima, têm que produzir, têm que também fazer divulgação, têm que fazer venda, atendimento, cobrança, enfim. Então é toda essa estrutura complexa, né, que às vezes o negócio é simplesinho, né? Por exemplo, marmita, né? Eu vi agora, a semana passada, um casal, né, conhecido nosso,
que foi morar em outro país e foi produzir marmita. Gente, a trabalheira, a complicação, eles nunca tinham empreendido e foi o primeiro empreendimento. Aí você imagina, né, a complexidade disso, né? Não estou falando que eles estão errados, eu só estou falando que não adianta você, né, achar que vou ter um negócio próprio e esse negócio vai me trazer liberdade. Uma coisa é liberdade de escolhas, de ações. Outra coisa é a liberdade verdadeira, onde você não fica aprisionado no seu negócio. Ou seja, o que mais existe aqui no Brasil, né, são pessoas que abrem um negócio e acham que são donas do negócio, mas no final das contas é o negócio que passa a ser dono delas, porque elas se tornam escravas, né? Então você ter um guia, ter um mentor, ter alguém que possa te dar o direcionamento e possa caminhar junto com vocês. Vocês perceberam a diferença? Uma coisa é você ter alguém para poder falar, ó, faça isso ou faça aquilo. Outra coisa é você ter alguém que possa, olha, o que você acha de eu fazer isso ou aquilo e aquilo outro? Vamos lá, vamos fazer junto. Primeiro, vamos ajustar isso daqui, vamos planejar e vamos aplicar. E vamos analisar os resultados. Vamos aplicar durante um tempo, vamos analisar os resultados e aí tomamos uma nova decisão. Eu não estou falando nada de novo, mas isso, gente, é algo tão simples e que a maioria não faz. Então, resumindo, se você tem realmente o desejo de viver uma vida com mais liberdade, com um estilo que está alinhado aí aos seus propósitos, aos seus desejos, se você pensa, né, que é muito complicado, é muito difícil e isso não é possível, eu digo para vocês, ó, a terceira literatura, ó, no terceiro passo, isso aqui não existe mais de forma impressa, tá? E foi este livrinho aqui que nos deu, né? Foi não só o conhecimento, as regras, tudo que a gente buscava, tudo que a gente sonhava, a gente encontrou. Gente, esse livrinho ele tem 21 anos, tem 21 anos, né? Ele está bem surradinho, mas ele foi bem surrado porque no início a gente fez isso que eu estou falando para vocês. A gente buscou o conhecimento. Quais são as regras? O que eu posso? O que eu não posso fazer? Né? Quais são os ganhos que eu posso obter? Quais são os resultados financeiros que eu posso conseguir alcançar? Então, enfim, todas as perguntas estão aqui. Hoje ele é eletrônico, tá? Hoje ele é eletrônico e essa companhia e essa oportunidade é tão extraordinária que nesses 21 anos ela só aprimorou, só melhorou, tá? E nós tivemos um salto considerável agora nos últimos meses, né, que vai impactar tremendamente agora para os próximos anos e para as próximas décadas, né? Então, se você realmente, né, tem o desejo, tem o objetivo de poder caminhar, né, nesses 3 passos aí para a liberdade, eu afirmo com todas as letras aqui, independente da sua formação, independente da sua experiência, do seu conhecimento, né, das suas condições financeiras, tá? Isso é outra coisa interessante a falar. Nós constantemente, né, a gente ouve pessoas, essa linha de produtos é top, mas são caros, né? Eu não depois eu vou fazer uma live só especificamente para falar sobre isso, né? Mas hoje eu respondi uma seguidora aí, falando para ela, olha, caro, né? Depende de quê? Primeiro, a percepção que você tem de valor e de preço,
tá? Então, só por aqui você já consegue ter uma clareza maior. Porque muita gente só analisa, né? Só tem o critério preço. Gente, se você, cuidado, tá? Um alerta aí, tá? Porque nós, né, quando estamos numa condição financeira limitada, é óbvio, né, que a gente olha para a nossa condição financeira e só escolhe aquilo que a gente tem a condição de comprar, não é verdade? Então nós vivemos e daqui para frente, nesse 2026, a coisa vai escalar, tá? Vai escalar, porque vai ter muita quebradeira, vai ter muito desemprego, vai ter realmente, né, uma situação absurda, né? Não só 2026, 2027, porque o Brasil vai levar tempo para poder se recuperar, né? E eu falo isso, não é da minha cabeça, não. São as principais mentes, são os profissionais de geopolítica mais conhecidos, mais especializados, as pessoas realmente que têm propriedade para falar sobre o assunto. Então, o que acontece? Diante desse cenário caótico, e olha que nós já passamos aí por alguns cenários caóticos, e adivinha o que aconteceu com o nosso negócio? Em cenários caóticos, o nosso negócio explodiu. E por quê? Por que ele explodiu? Exatamente porque quando a situação se torna caótica, as pessoas são obrigadas a sair da zona de conforto. E quando elas saem da zona de conforto, elas elas abrem a sua mente para poder buscar alternativas, buscar formas, meios, né? Então, quando você, né, está diante dessa situação, você tem essa tendência. Então, a nossa oportunidade, esses passos que eu expliquei aqui para vocês, quanto antes você se antecipar, quanto antes você agir, quanto antes você se movimentar, melhor será para você, porque você vai poder estar à frente da maioria e vai aproveitar, né, essa onda, né? Existem ondas, né? Só que mais do que onda, existe um mar azul de oportunidades que você só vai conseguir perceber à medida que você começar a mudar a sua mentalidade, certo? Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Então, já estou chegando no meu limite aqui, 30 minutinhos, tá? Então, eu convido aí a cada um de vocês, né, a fazer um tour aí pelo nosso canal Quero Ser Forever, visitar o nosso site, o GL Team, né, que é um time global de liderança, tá? É um time de liderança global. Então, se você, né, fizer um tour, visitar o nosso site, e se essas informações fizerem sentido para você, vai lá no link da bio, tem lá uma opção lá para você se inscrever e participar de uma sessão de mentoria gratuita online para que você, né, para que nós juntos possamos analisar aí a viabilidade dessa oportunidade para você, tá certo? Então, não perde tempo, não fique aí com os preconceitos, porque preconceito me fez atrasar a conhecer essa oportunidade durante 4 meses. 4 meses eu relutava em conhecer a oportunidade, e quando nós conhecemos, em 3 meses a gente já estava no nível extraordinário, tá ok? Então, um grande abraço aí a vocês, espero que esse conteúdo tenha ajudado, né, tenha contribuído. Eu procurei sintetizar aqui, mas são informações e orientações que podem, de alguma forma, ajudar vocês aí, tá ok? Então, um grande abraço. Não tem a live hoje às 19h30, exatamente em função daquilo que eu falei lá no início, tá bom? E estamos aí no DM, tem aí também o botãozinho contato, onde você pode
chamar no nosso WhatsApp e sinta-se à vontade aí para conhecer mais, entender mais e quem sabe, né, vir a fazer parte aí do time, né, de águias aí, o GL Team, o GL Team, ok? Um forte abraço, nos vemos aí. Tchau, tchau.